embora difícil, chamado um livro sobre gravitação conforme. Eu esqueço o título original do livro, que ele e um hindu chamado Narlika escreveram. Um livro, uma obra-prima da cosmologia matemática. Bem, e o Fred Hoyle que tinha escrito A Nuvem Negra, olha aí. Daí eu fiquei, puxa, um grande cosmólogo desse escrevendo ficção científica assim, o que é que isso significa? Não entendi. Alguns anos depois, o Carl Sagan e o Josip Shklovsky, que era um grande astrofísico russo, eles publicaram um livro sério sobre possibilidades de comunicação interestelar. O nome do livro era Comunicação Interestelar, uma perspectiva científica, se não me engano. Era um estudo sério sobre a possibilidade de inteligências extraterrestres e como entrar em contato com essas coisas. Eram vários especialistas escrevendo cada qual um capítulo, inclusive o próprio Sagan, o Shklovsky também e tal. Se não me engano, o primeiro capítulo do livro é de um cara chamado Cameron, que foi um grande teórico da evolução planetária. E o Cameron, nesse livro, logo no primeiro capítulo, está discutindo as condições astrofísicas necessárias para o surgimento da vida. E nessa discussão há um momento que ele diz assim, na verdade, até hoje só apareceu um bom modelo para a vida inteligente, é a Nuvem Negra do Fred Hoyle. Então, aquilo que no meu tempo, quando eu tinha 13 anos, estava sendo publicado como ficção científica, ao longo dos anos ganhou o status de modelo científico. Então, qual é o limite entre a ficção descompromissada e a ficção eficiente? Ou seja, a cabeça do ser humano é capaz de inventar realidades e, de vez em quando, ela acerta. Da mesma maneira, artistas que lidam com as possibilidades do real, de vez em quando, acertam com algum aspecto do real, sim. Você se lembra daquela história do Pollock? Aquele artista que pintava jogando tinta no quadro, aquele quadro grande no chão, ele ficava jogando tinta. Trabalhos maravilhosos. Aí você fica, puxa, mas que doideira, o cara jogando tinta lá e tal. E aquilo impressiona, é altamente estético, é altamente coerente, e você não entende direito por quê. Até que um dia um matemático foi estudar o trabalho dele e descobriu que ele pintava fractais, que é um objeto matemático de dimensão fracionária. Só que ele é artista, ele não ficava calculando aquilo. Ele jogava tinta e saía o fractal lá. Artistas atingem a realidade de vez em quando, de uma maneira tão ou mais eficiente que um cientista consegue atingir. E esse é o ponto fundamental que eu quero frisar. Não dá para separar esses tipos de conhecimento. E acredito mais ainda, só há uma esperança para a espécie humana. Porque a espécie humana andou mexendo em umas coisas aí e disparou questões de altíssima complexidade. Questões sobre as quais, no momento, a espécie humana não tem controle. E se ela não desenvolver o controle, ela vai perecer. Ela vai desaparecer. Isso há uma maneira de você atingir essa complexidade. É pegando todos os tipos de conhecimento que você dispõe e amalgamando isso numa teoria geral. Isso que os filósofos chamam de uma ontologia. Então, não dá para você separar conhecimento científico do conhecimento artístico, do conhecimento filosófico, do senso comum, da tradição e da religião. Não dá. E tem outras sutilezas cognitivas aí. Os atos de afetividade são processos cognitivos. Os atos de bondade são processos cognitivos. Tem uma série de formas de conhecimento que nós ainda não dominamos. Ciência ainda é primitiva, filosofia ainda é primitiva, quanto mais os atos afetivos, os atos de tolerância psicossocial, por exemplo. Nós estamos aprendendo ainda. Na verdade, só a fusão disso tudo que pode garantir a sua sobrevivência no planeta. Só que agora, antigamente a gente podia filosofar sobre isso. Agora é urgente resolver isso. Nossa escala de tempo está diminuindo. O velho problema da equação de Drake, né? Nessa discussão sobre vida, universo, estar vivo nesse universo, Drake propôs uma equação de natureza estatística. Ele quer calcular a possibilidade de vida em outros sistemas que não seja a Terra.
Então ele constrói uma equação que é o produto de uma série de fatores de natureza estatística. O primeiro termo do produto é o número de estrelas da galáxia. Vamos supor que sejam 200 bilhões de estrelas. O equivalente a 2,1 trilhões de sóis. Ou seja, se você pegar toda a matéria da galáxia, esmagar assim, como quem faz massa de alguma coisa, e transmutar em bolinhas do tamanho do Sol, a massa da galáxia total dá no entorno de 2,1 trilhões de sóis. Bem, imagina esse número, que é um número grande. Depois, calcule a probabilidade de nesse número aparecerem estrelas com sistemas planetários. Isso vai ser uma fração, entre 0 e 1. Depois, você calcula a probabilidade de surgirem sistemas planetários com planetas parecidos com a Terra, do ponto de vista de condições astrofísicas termodinâmicas. Uma relação entre o planeta e a estrela, que dê uma boa máquina térmica com alto rendimento termodinâmico, questões gravitacionais e tal. E existem, já estão descobrindo os planetas por aí interessantes quanto a isso. Ou seja, você multiplica essa fração. Depois você calcula a probabilidade de num planeta desse tipo a vida se desenvolver. Depois a probabilidade da vida se desenvolver e se tornar inteligente. Depois a probabilidade dessa vida fazer ciência e tecnologia. A ponto, por exemplo, de jogar sinais de rádio dentro da realidade, como nós já fazemos, e esses sinais se propagarem dentro da galáxia. Não sei se vocês já meditaram nisso. Toda vez que a gente fala nessas coisas, a gente fica assim, vamos planejar uma mensagem altamente inteligente para dizer para os outros o que nós sabemos e tal. O Sagan pensou nisso. Ele mandou uma mensagem dessa numa dessas sondas aí que saíram do sistema solar e etc. E a gente esquece que nós temos rádio e televisão já há décadas. E há décadas, ondas de luz, frentes de onda estão se propagando dentro da galáxia, levando, por exemplo, os nossos programas de televisão para essas possíveis outras inteligências, né? Até que ponto isso seria considerado um sinal de inteligência? A gente esquece disso, né? Mas vamos supor. Então, imagina que você chegou nesse estágio de tecnologia, mandar sinais de rádio e tal, mesmo sendo esses programas. Aí resta o último fator, que é o crítico, é o drástico. Tempo que uma civilização tecnológica como a nossa leva até se autodestruir. Segundo a equação de Drake, são estimativas estatísticas. Se você for pessimista, o resultado desse produto todo dá 1. Só existe uma civilização ainda inteligente sobrevivendo, a nossa. Com altos riscos de extinção agora. Agora, se você for um pouquinho otimista, as contas podem gerar, por exemplo, 10 mil civilizações melhores do que a nossa. Melhores em que sentido? Conseguiram sobreviver ao gargalo da autodestruição. Então, esse que é o nosso problema concreto hoje em dia. Evitar a autodestruição. É um problema filosófico. E por que nós deveríamos evitar a autodestruição? Essa é uma pergunta cruel, né? São perguntas do tipo, por que você é? Por que você está aqui? Faz sentido?